Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós, hoje na igreja, celebram-se vários santos, mas na nossa igreja vamos realçar São Longuinho, um nome que não sei se todos já tínhamos ouvido muitas vezes. São Longuinho é o que na tradição da igreja diz que foi o soldado que espetou a lança quando Cristo estava na cruz. E na tradição da igreja, durante todos os séculos, um soldado menor, um soldado não muito importante, mas que lhe aconteceram graças e converteu-se e foi um grande exemplo para a igreja e para os cristãos. E vamos lembrar nesta Eucaristia pais e irmãos de Ernesto Rebelo e esposa, José Cabral, pais e sogros, e também pais e irmãos, cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, a vossa igreja com amor eterno, e porque sem vós não se pode manter, com a vossa ajuda seja livre do mal e conduzida à salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Escutai a palavra do Senhor, chefes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Afastai dos meus olhos a malícia dos vossos corações. Deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, então, para discutirmos as nossas razões, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Assim falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filactérias e ampliam as bordas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Como eu disse no princípio, nós hoje celebramos, há vários santos, mas nós vamos realçar um não muito conhecido entre nós, São Longuinho. Nós em Portugal, sobretudo nós Portugal e Itália, Santo António é considerado o santo a quem se reza para encontrar objetos perdidos. Na tradição da Igreja, São Longuinho é um desses santos a quem se reza para se encontrar os objetos perdidos. Longuinho era um soldado romano destacado para acompanhar o castigo e crucifixão da morte de Jesus. Portanto, foi destacado, era um daqueles soldados. Chamava-se, na verdade, Longinus, em latim. Longinus. O nome que significa uma lança. Por isso acredita-se que ele tenha sido o soldado que perfurou com uma lança o lado de Jesus e de onde brotou sangue e água. Portanto, o nome de Longuinhos não é o nome, como nós dizemos, de batismo, porque eles não eram batizados, eram todos pagãos, mas o nome que os pais davam, mas foi o nome que os que presenciaram a crucifixão e morte de Jesus deram a este homem. São João afirma no Evangelho, João, capítulo 19, 34, São Longuinho, como é conhecido, foi provavelmente o soldado que reconheceu Jesus como verdadeiro Filho de Deus, logo após a morte do Mestre. Ele é citado pelos evangelistas São João, São Mateus, capítulo 27, versículo 54, São Lucas, capítulo 23, 47, São Marcos, 15, versículo 39. No momento da morte, todos os evangelistas falam deste homem indiretamente. E São João, capítulo 19, versículo 34. Longinus, como ficou conhecido, era um soldado de baixa estatura, mas que servia à corte romana antes de ser destacado para servir em Israel. Servindo na corte romana, ele vivia nas festas dos romanos. Por causa da baixa estatura, ele conseguia ver tudo o que se passava por debaixo das mesas. Portanto, seria uma pessoa menor e até ridicularizada. Como ele achava os objetos que pertenciam às pessoas que caíam, portanto, e certamente naquela altura não ficava bem ninguém curvar-se por baixo das mesas. Ele, como era pequenino, seria meio anão, portanto, via os objetos todos que as pessoas perdiam, e a sociedade foi evoluindo nos costumes. Por exemplo, não fica bem alguém estar à mesa, sobretudo um homem, e curvar-se por baixo da mesa, tendo senhoras por ali, não fica bem. Portanto, ele não tinha esse privilégio porque era uma pessoa muito pequenina.
A conversão de São Longuinho. No Evangelho de São João, a testemunha ocular da morte de Jesus diz que quando o soldado perfurou o lado do Senhor, dali saiu água e sangue. Diz no capítulo de São João, capítulo 19, versículo 34. A tradição diz que essa água que saiu do lado de Cristo respingou, saltou, respingou na cara de Longuinhos. E ele ficou curado de um problema que tinha nos olhos. E a água do lado de Cristo curou não só os olhos físicos de Longuinhos, como também, principalmente, os olhos da sua alma. Pois atribui-se a ele as palavras de um soldado presente na hora da morte de Jesus. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Estas palavras que vêm nos Evangelhos atribui-se a este soldado. Porque João e Maria estavam lá. E São João, o evangelista, acompanhou tudo. Portanto, aquelas palavras, verdadeiramente este homem era filho de Deus, portanto, foi depois da água do lado de Jesus, porque ele tinha que estar mesmo por baixo, Cristo estava lá acima, ele era baixinho, e ao espetar a lança, a água respingou na sua cara, e aquela água que brotou do lado de Jesus foi como no batismo, a graça do batismo. A partir de então, a sua vida não foi mais a mesma. Tocado pela graça de Deus, ele se converteu, passou a acreditar em Jesus e abandonou o exército romano. Porque no exército ele começou a falar porque seria uma pessoa pequenina, uma pessoa, e começou a falar efusivamente da vida de Cristo e foi obrigado a negar Cristo. São Longuinho é uma prova do poder e do amor da misericórdia de Deus. Jesus curou a vida de um soldado que o matava. Tornou-se de um perseguidor a um mártir. Após abandonar o exército romano por causa da sua conversão, São Longuinho fugiu para a Cesareia e depois para a Capadócia, hoje Turquia. Mas foi descoberto pelo governador da Capadócia e denunciado a Pôncio Pilatos. No processo foi acusado de desertor e condenado à pena de morte. Se ele renunciasse à sua fé em Jesus Cristo, seria perdoado. Mas ele se manteve firme e não renegou a Jesus Cristo. Por isso foi torturado, teve seus dentes arrancados e a sua língua cortada. Depois foi decapitado. O soldado que ajudara na crucifixão e morte de Jesus, tempos depois dava a sua vida por causa do mesmo Senhor. E muitos processos, a sua canonização aconteceu mais ou menos por volta, muito mais tarde, no ano 999, porque todo o processo se perdeu. A Igreja entrou em perseguições até o ano 313 e, portanto, o processo de São Longuinho perdeu-se. O Papa Silvestre II, no ano 999, rezou a São Longuinho para que aparecessem estes documentos. O processo de martírio, a decisão do governador, o testemunho, porque quando alguém era martirizado havia uma ata escrita por um juiz ou por uma pessoa do tribunal, que ainda hoje, por exemplo, se houver uma sentença no tribunal, há as atas. E, portanto, essa ata perdeu-se. Tinha-se perdido, mas foi encontrada. E, portanto, o Papa pediu a intercessão de São Longuinho e isso foi encontrado. A lança, uma das lanças, na Idade Média, a Igreja, os cristãos procuravam relíquias de santos. E nós sabemos que Santa Helena, que é uma igreja em Toronto, construída pelos irlandeses e que é dos portugueses hoje, a Dandas, Santa Helena, a mãe do imperador, mandou o exército para a procura da cruz de Cristo na lixeira de Jerusalém. Mas a lança, acredita-se que está em Viena, na Áustria, e é considerada como sendo a lança de São Longuinho. É uma relíquia da igreja muito venerada, pois teria sido a lança que perfurou o Sagrado Coração de Jesus e dele fez sair sangue e água. A devoção
por causa da fama do soldado Longuinhos, e reparai, nós como cristãos, portanto, não há dúvidas nenhumas que ele seria muito de baixa estatura, portanto, seria alguém até de uma família nobre de Roma, porque participava das festas, mas não era considerado, podia andar debaixo das mesas, portanto, era tão baixinho, e foi ele que foi incumbido desta missão que os outros soldados lhe deram. Vai lá tu. E ele lá pôs na ponta de uma vara a lança e ficou por baixo. E tudo isto é descrito. Tudo isto é descrito nos Evangelhos, a presença deste homem. O nome Longuinhos é o nome que os cristãos lhe deram, por causa da lança. Portanto, a Igreja é feita destes pequenos testemunhos e das graças que Deus vai fazendo através das pessoas menos consideradas. Não era nem a sua estatura, nem a sua presença, eram muito considerados. Mas o que importa é que ele abriu o seu coração à graça de Deus e dava testemunho disto. Portanto, não se sabe que, portanto, teria algumas dificuldades na vista, e foi essa água que saiu do lago de Jesus que lhe banhou e que lhe concedeu essa graça. Portanto, é um santo que nós não temos, mas existem estátuas em Roma, nas grandes basílicas de São Longuinhos, com a lança, portanto, na igreja, mas nós em Portugal não é um dos santos muito conhecido, mas é um dos santos inspiradores pela misericórdia de Deus, pela forma de estar junto à cruz, pelo testemunho dos Evangelhos. Portanto, todos os evangelistas falam daquela lança, daquele homem e daquela expressão que ele usou logo no pé da cruz de Jesus. Neste tempo de Quaresma, olhar para São Longuinhos diante do Santo Cristo é, no fundo, pedir ao Senhor aquilo que o povo que nós dizemos no ditado, estar no lugar certo, na hora certa. É uma graça de Deus. E às vezes também que os nossos jovens rezar para que não estejam na hora errada, no lugar errado. E São Longuinhos é um daqueles que podem ser por nós, que neste mundo conturbado em que nós vivemos, que nos ajude, por inspiração divina, a estar no lugar certo, na hora certa, e não estar quando o Senhor passar, quando o Senhor nós estejamos no lugar certo. Esta história de São Longuinhos, que é muito inspiradora e que nós não podemos duvidar, portanto, há certamente coloridos, esta coisa do ser baixinho, isso tudo são aspectos que passaram para a tradição, mas pelo que parece, mas estar debaixo da cruz, sendo pequenino, mas nesse aspecto não andaremos muito longe da verdade. Peçamos ao Senhor que nos ajude. Portanto, não foi um soldado muito importante, foi talvez um anãozito que foi lá colocar a seta em Jesus e até, reparem, uma vara, a ridicularizar tudo, prepararam aquilo tudo para ridicularizar Jesus, mas é no ridículo do mundo que Deus opera milagres e faz as suas graças. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado o Senhor Maria Santíssima. Irmãs e irmãos, peçamos ao Pai a graça de escutarmos e seguirmos Jesus, mestre humilde e guia seguro dos seus discípulos, dizendo com fé: ouvi-nos, Pai Santo. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os ministros da Igreja que servem os fiéis
Ponham os olhos nos sentimentos de Jesus e peçam ao Pai que lhes dê um espírito novo. Oremos. Ouvimos, Pai Santo. Para que os responsáveis da política e das leis não atem fardos pesados aos ombros dos cidadãos que eles próprios nem com o dedo querem mover. Oremos. Ouvimos, Pai Santo. Para que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo só eles chamem seu mestre, doutor e legislador e o sigam com amor e generosidade. Oremos. Ouvimos, Pai Santo. Para que os países mais pobres possam recorrer à solidariedade universal dos que são ricos, sem ter que aceitar abusos intoleráveis. Oremos. Ouvimos, Pai Santo. Para que os fiéis presentes nesta Eucaristia sejam os primeiros a ajudar quem mais precisa e a dizer não à injustiça e à violência. Oremos. Ouvimos, Pai Santo. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Santificai-nos, Senhor, como por estes mistérios, para que nos purifiquem dos defeitos terrenos e nos conduzam aos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Para renovar a santidade dos vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do sofrimento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais, procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que é nossa digna e entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Fazei, Senhor, que o alimento da vossa mesa sagrada nos ajude a viver mais santamente e nos alcance o auxílio constante da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então que a história de São Longuinhos nos inspire a rezar para que nos encontremos sempre no lugar certo, na hora certa. Como ele, apesar de ser um soldado certamente menor, mas foi colocado na hora certa junto de Jesus para se converter. E que os nossos jovens e que no nosso mundo em que nós vivemos, a inspiração de São Longuinhos nos dê força para continuar a lutar e a caminhar. A todos um santo dia, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.